Ele, um magnata recluso, cético sobre o amor. Ela, uma jovem pobre, exausta, que dormiu na livraria com um sorriso. Ele a encontra ali, vulnerável e inocente. A imagem a atinge profundamente. Ele vê não a pobre garota, mas a pureza, dedicação e paixão. Naquele instante, o milionário sente um despertar avassalador e se apaixona pela alma de Valentina. Prepare-se para uma reviravolta onde a sociedade e o passado tentarão destruir o amor do magnata pela garota da livraria. Mas a pureza da alma dela pode ser a única chave para curar um coração quebrado. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Valentina Mendes já estava acordada há 15 minutos, olhando o teto rachado do pequeno quarto que dividia com a avó Conceição. O som familiar da chuva batendo no telhado de zinco da casa no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, misturava-se aos roncos suaves da senhora de 72 anos que dormia na cama ao lado. Valentina se levantou em silêncio, os pés descalços tocando o chão frio de cimento queimado. 24 anos de vida, e cada manhã começava com a mesma determinação silenciosa que a movia desde os 16, quando assumiu a responsabilidade de sustentar a família após a partida do pai. Não havia tempo para lamentações ou sonhos impossíveis. Havia contas a pagar, remédios da avó para comprar e 2 irmãos mais novos para alimentar. Na cozinha minúscula, preparou o café preto forte que daria energia para enfrentar mais. Um dia, Pedro, de 17 anos, apareceu esfregando os olhos o uniforme da escola estadual, amassado pendurado no braço. "Bom dia, mana. Sobrou alguma coisa do jantar?" Valentina apontou para a panela no fogão. Tinha guardado a maior porção para ele, como sempre fazia. Aos 15 anos, Luísa ainda dormia profundamente, aproveitando as férias escolares para descansar da rotina pesada de estudos. A menina era brilhante, assim como Pedro, e Valentina faria qualquer sacrifício para que os dois terminassem o ensino médio e talvez, quem sabe, conseguissem uma faculdade. "Val, você dormiu mesmo ontem?" Pedro perguntou, notando as olheiras escuras que ela tentava disfarçar com um pouco de corretivo barato. "Dormi sim", mentiu com um sorriso. Não contaria que tinha ficado até as 2 da madrugada estudando para a prova de literatura brasileira da faculdade. O curso de letras na universidade pública era seu segredo mais precioso, uma chama de esperança que mantinha acesa apesar de todas as dificuldades. Depois de ver Pedro partir para a escola, Valentina beijou a testa da avó, que ainda dormia, e pegou a única bolsa que possuía, uma imitação de couro sintético que comprara em uma promoção há 3 anos. A viagem de ônibus até Copacabana levaria 1 hora, tempo que aproveitaria para revisar as anotações de suas aulas noturnas. A livraria Páginas em Sonhos ficava em uma rua tranquila, a poucos quarteirões da praia. Era um estabelecimento pequeno e acolhedor, com prateleiras de madeira que iam do chão ao teto, repletas de livros de todos os gêneros. O cheiro de papel e tinta era como um abraço familiar para Valentina, que trabalhava ali há 4 anos. Seu patrão, Senhor Antônio, era um homem gentil de 60 anos que havia herdado a livraria do pai. Ele sabia da situação financeira de Valentina e, sempre que possível, permitia que ela levasse livros emprestados para casa. Era uma pequena generosidade que fazia toda a diferença em sua vida. "Bom dia, minha filha", cumprimentou o Sr. Antônio quando ela chegou. "Ontem chegaram algumas novidades que você vai gostar. Tem poesia contemporânea e uns clássicos em edições novas." Os olhos de Valentina brilharam.
Mesmo exausta, mesmo preocupada com as contas do mês, ela ainda conseguia sentir uma alegria genuína ao ver livros novos. Era como se cada história fosse uma promessa de que o mundo era maior do que suas dificuldades diárias. O dia transcorreu entre atendimentos a clientes, organização de estantes e pequenos momentos roubados para folhear algum livro. Durante o intervalo do almoço, enquanto comia os sanduíches simples que trouxera de casa, Valentina estudava suas anotações de aula. A prova seria na semana seguinte, e ela não podia se dar ao luxo de reprovar em nenhuma matéria. Por volta das 3 da tarde, uma cliente elegante entrou na livraria procurando um presente para a filha adolescente. Valentina a ajudou a escolher uma coletânea de contos de Clarice Lispector, explicando com paixão por que aqueles textos eram especiais. A mulher ficou tão impressionada com o conhecimento e o entusiasmo da jovem que comprou 3 livros a mais. Você tem jeito para isso, menina, disse a cliente ao sair. Deveria escrever suas próprias histórias. Após o fechamento da livraria, às 7 da noite, Valentina pegou 2 ônibus para chegar à faculdade a tempo da aula de literatura brasileira. Sentada no fundo da sala, lutava contra o cansaço, enquanto tomava notas sobre Machado de Assis. Alguns colegas reclamavam do volume de leitura exigido pelo professor, mas para ela, cada texto era um tesouro conquistado. Eram quase 11 da noite quando finalmente chegou em casa. A avó Conceição estava tomando o remédio para a pressão alta sob os cuidados de Luísa. Como foi o dia, querida? Perguntou a avó com carinho. Foi bom, vó. Vendi bastante na livraria hoje. Após ajudar Luísa com um exercício de matemática e verificar se Pedro tinha terminado o dever de casa, Valentina finalmente se permitiu um momento de descanso. Sentada na pequena varanda dos fundos, olhando as luzes da cidade que se espalhavam como estrelas pela noite carioca, ela abriu um exemplar usado de Dom Casmurro que ganhara de presente do Senhor Antônio. Ali, naquele momento silencioso, com o livro nas mãos e o coração cheio de sonhos que pareciam impossíveis, Valentina encontrava forças para continuar. Sabia que a vida era difícil, que o dinheiro sempre faltava, que o cansaço era uma companhia constante. Mas também sabia que cada dia superado era uma vitória, cada livro lido era um degrau subido, cada sorriso dos irmãos era uma prova de que valia a pena lutar. Não imaginava que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais sonhara possível. 3 semanas depois daquele dia comum na livraria, a rotina de Valentina seguia o mesmo ritmo implacável. Acordar cedo, cuidar da família, trabalhar, estudar, dormir pouco. Era uma terça-feira de março. O calor do verão carioca ainda se fazia presente e a livraria estava particularmente silenciosa naquela tarde. Senhor Antônio havia saído para resolver questões bancárias, deixando Valentina sozinha com os livros e o som suave do ar-condicionado antigo que funcionava aos trancos e barrancos. Apenas 2 clientes haviam aparecido durante todo o dia. Uma professora aposentada em busca de romances históricos e um estudante universitário procurando manuais de direito. Samuel Sterling parou o carro importado na esquina da rua, observando o movimento pacato do bairro. Aos 40 anos, o empresário raramente visitava pessoalmente as propriedades menores de seu império editorial. Preferia relatórios, números, análises frias de rentabilidade. Mas algo o incomodava naqueles últimos meses. Uma sensação crescente de vazio que nem o sucesso financeiro, nem os negócios milionários conseguiam preencher. Naquela tarde, movido por um impulso inexplicável, decidira verificar pessoalmente algumas das livrarias que adquirira nos últimos anos.
A Páginas em Sonhos estava na lista das propriedades menos lucrativas, uma pequena operação que mantinha mais por nostalgia do que por necessidade estratégica. Ele caminhou até a porta de vidro, observando através dela as estantes organizadas e, com cuidado, os displays atraentes na vitrine, a limpeza impecável do ambiente. Havia algo de acolhedor naquele espaço que contrastava com as megalojas impessoais que dominavam o mercado. Samuel empurrou a porta e ouviu o tilintar suave do sino que anunciava a entrada de clientes. Esperou alguns segundos, mas ninguém apareceu. Caminhou entre as estantes, notando a curadoria cuidadosa dos títulos, a mistura inteligente entre best-sellers e clássicos, a seção de literatura brasileira especialmente bem organizada. Foi então que a viu. Atrás do balcão, Valentina dormia com a cabeça apoiada sobre um livro aberto. Seus cabelos castanhos caíam como uma cortina sobre o rosto, e havia um pequeno sorriso nos lábios, como se estivesse sonhando com algo bom. Ao lado dela, anotações manuscritas em uma caligrafia delicada mostravam resumos de aulas e citações literárias. Samuel ficou imóvel. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou e se recompôs simultaneamente. Não era apenas a beleza natural da jovem que o tocava, mas a pureza da cena toda. Ali estava alguém que havia dormido em seu local de trabalho não por preguiça, mas por exaustão de quem trabalhava além de suas forças. Alguém que, mesmo no sono, mantinha um sorriso sereno, que estudava literatura nas horas vagas, que cuidava daquele lugar como se fosse seu próprio lar. Pela primeira vez em anos, Samuel sentiu o coração acelerar por algo que não fosse uma negociação ou uma conquista empresarial. Era uma sensação nova, assustadora e irresistível ao mesmo tempo. Ele se aproximou devagar, notando os detalhes. As olheiras que revelavam noites mal dormidas, as mãos pequenas e trabalhadoras, o uniforme simples, mas impecavelmente limpo. O exemplar de Quincas Borba, que servia de travesseiro improvisado. Samuel permaneceu ali por longos minutos, observando aquela jovem que dormia alheia ao mundo de ambição e superficialidade que ele conhecia tão bem. Havia algo de genuíno nela que ele não encontrava há décadas. Não conseguia se lembrar da última vez que vira alguém tão verdadeiro. Valentina se mexeu ligeiramente no sono, murmurando algo incompreensível, e Samuel teve vontade de protegê-la de qualquer coisa que pudesse interromper aquela paz. Foi então que ela abriu os olhos lentamente, ainda confusa entre o sonho e a realidade. "Desculpe, Ela começou a falar, enderezando-se rapidamente e tentando arrumar os cabelos. "O senhor precisa de ajuda com algum livro?" A voz dela era suave, musicalmente carioca, e havia uma sinceridade natural em seus modos que Samuel raramente encontrava em seu círculo social. "Desculpe tê-la incomodado", disse ele, a própria voz soando estranha aos seus ouvidos. "Você estava descansando." Valentina corou ligeiramente. "Foi só um cochilo rápido. O senhor Antônio saiu e... Bem, eu estava estudando e o sono bateu, mas estou aqui para ajudá-lo. O que procura?" Samuel olhou ao redor, tentando ganhar tempo. "Literatura brasileira", disse, apontando para a seção que ela havia organizado com tanto carinho. Os olhos de Valentina se iluminaram imediatamente. "Algum autor específico? Temos uma seção maravilhosa de contemporâneos e os clássicos estão logo ali. Se quiser algo diferente, posso recomendar." Por 20 minutos, ela falou sobre livros com uma paixão contagiante. Recomendou Conceição. Evaristo citou trechos de Graciliano Ramos de memória. Explicou por que considerava Clarice Lispector genial. Samuel comprou 4 livros que provavelmente nunca leria, apenas para continuar ouvindo aquela voz entusiasmada. Quando finalmente saiu da livraria carregando a sacola de livros como um troféu, Samuel sabia que algo fundamental havia mudado em sua vida.
Não conseguia tirar da mente a imagem de Valentina dormindo sobre Machado de Assis, nem o brilho em seus olhos quando falava de literatura. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma razão para voltar a um lugar que não fosse um escritório ou uma sala de reuniões. Valentina, por sua vez, ficou intrigada com aquele homem elegante e silencioso que ouvira suas recomendações com tanta atenção. Havia algo diferente nele, uma tristeza escondida atrás dos olhos inteligentes, uma solidão que ela reconhecia porque conhecia a própria. Naquela noite, enquanto estudava para outra prova, Valentina se pegou pensando no cliente misterioso que comprara livros com a dedicação de quem escolhe presentes preciosos. Não imaginava que aquele encontro casual seria o primeiro de muitos, nem que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Samuel Sterling não conseguiu trabalhar direito pelos 3 dias seguintes. Durante reuniões importantes, sua mente vagava para a pequena livraria de Copacabana e para aquela jovem que falava de literatura com os olhos brilhando. Interrompia apresentações de relatórios trimestrais para perguntar a si mesmo o que ela estaria fazendo naquele exato momento. Na quinta-feira, inventou uma desculpa sobre precisar verificar pessoalmente a qualidade do atendimento em suas propriedades menores. Sua secretária, Márcia, que trabalhava com ele há 15 anos, ergueu uma sobrancelha surpresa. Samuel nunca se interessara pelos detalhes operacionais das livrarias pequenas. "Qual estabelecimento o senhor gostaria que eu agendasse primeiro?" perguntou ela, fingers posicionados sobre o teclado. "Há páginas em sonhos em Copacabana", respondeu ele, tentando soar casual. Desta vez, Samuel não foi de carro. Caminhou pelas ruas do bairro, observando a vida cotidiana que raramente notava. As pessoas saindo do trabalho, os ambulantes vendendo água de coco, as crianças brincando nas calçadas. Tudo parecia mais vívido, mais real do que o mundo de vidro e aço onde passava seus dias. Quando empurrou a porta da livraria, o sino tocou novamente. Valentina estava atendendo uma senhora idosa que procurava um livro de receitas tradicionais. Ela levantou os olhos por um segundo e o reconheceu, oferecendo um sorriso rápido antes de voltar sua atenção para a cliente. Samuel fingiu examinar uma estante de ficção científica, mas, na verdade, observava a paciência com que ela explicava as diferenças entre os livros de culinária, como sugeria alternativas quando a senhora mencionou limitações orçamentárias, como embrulhava o livro escolhido com um carinho especial. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" Valentina se aproximou depois que a senhora saiu, carregando um sorriso gentil que fez o coração de Samuel acelerar novamente. "Na verdade, vim devolver um agradecimento", disse ele, retirando um envelope do bolso interno do paletó. "As recomendações que você me deu foram perfeitas." Valentina abriu o envelope e encontrou uma nota de R$ 100 com um bilhete escrito à mão. "Para a funcionária mais dedicada que já conheci. Obrigado por me lembrar porque os livros são importantes." Eu não posso aceitar isso", disse ela, estendendo o envelope de volta. "Faz parte do meu trabalho recomendar livros." "Mas não faz parte do seu trabalho fazê-lo com tanta paixão", insistiu Samuel. "Aceite, por favor. Use para comprar um livro para você." Valentina hesitou. R$ 100 representavam muito em sua realidade. Remédios para a avó, material, escolar para os irmãos, algumas refeições a mais, mas havia algo constrangedor em aceitar dinheiro de um estranho, por mais gentil que ele fosse. "Se é para comprar livros, então aceito", disse finalmente. "Mas só se me permitir retribuir de alguma forma. Você parece interessado em literatura brasileira. Que tal eu montar uma lista personalizada para você?" Foi assim que começou.
Samuel inventou razões para voltar à livraria a cada 2 ou 3 dias. Ora precisava de um presente para uma sobrinha imaginária, ora buscava algo específico sobre administração que Valentina jamais questionava não haver na seção empresarial. Ela, por sua vez, preparava listas cuidadosas, escrevia pequenas resenhas sobre cada recomendação e reservava os melhores lançamentos para mostrar a ele. Senhor Antônio notou o aumento inexplicável nas vendas. Essa Valentina tem um dom especial, comentou com a esposa durante o jantar. Nunca vi um cliente tão fiel quanto aquele senhor elegante que aparece sempre. As conversas entre Samuel e Valentina começaram a se estender além dos livros. Ela mencionou casualmente que estudava letras à noite, e ele demonstrou interesse genuíno pelos autores que ela analisava nas aulas. Quando ela citou suas dificuldades para conseguir exemplares de livros teóricos caros, Samuel, discretamente, fez doações anônimas para a biblioteca da livraria, sempre incluindo os títulos que ela havia mencionado. Um dia, enquanto discutiam as técnicas narrativas de Guimarães Rosa, Valentina se deu conta de que esperava ansiosamente pelas visitas dele. Não era apenas pela educação refinada ou pela atenção respeitosa que ele demonstrava. Era por algo mais profundo. Nos olhos daquele homem misterioso, ela via uma solidão que espelhava a sua própria, uma busca por algo genuíno em um mundo que parecia cada vez mais superficial. Samuel, por sua vez, descobriu-se mudando toda a sua rotina em função daqueles encontros. Cancelou jantares de negócios para passar mais tempo na livraria. Começou a ler de verdade os livros que comprava, apenas para ter assunto para conversar com ela. Pela primeira vez em anos, acordava ansioso por algo que não fosse uma fusão ou uma aquisição empresarial. Você nunca me disse seu nome, comentou Valentina numa tarde em que a chuva forte havia deixado a livraria especialmente aconchegante. Samuel, respondeu ele simplesmente. Não mencionou o sobrenome, nem sua posição, nem sua fortuna. Naquele espaço pequeno e acolhedor, ele era apenas um homem que gostava de livros e da companhia de uma jovem que falava sobre literatura como quem fala sobre sonhos. Samuel, repetiu ela, testando o nome. Combina com você. Há algo de sólido nisso. Ele sorriu, e Valentina percebeu que era a primeira vez que o via sorrir de verdade, sem a cortesia formal que mantinha com outros clientes. Naquela noite, Valentina chegou em casa com uma sensação diferente no peito. Enquanto ajudava Luísa com a lição de casa e preparava o jantar para a família, se pegou pensando nas mãos elegantes de Samuel, folheando páginas, na forma respeitosa como ele ouvia suas opiniões, na inteligência quieta que transparecia em seus comentários. Era perigoso, ela sabia. Um homem como ele, refinado, claramente bem-sucedido, educado, estava muito além de sua realidade. Mas havia algo na forma como ele olhava para ela, como se ela fosse importante, como se suas palavras tivessem valor, que despertava um sentimento que ela havia enterrado há muito tempo sob as responsabilidades e preocupações diárias. Pela primeira vez, desde que assumira o cuidado da família, Valentina se permitiu imaginar que talvez, apenas talvez, houvesse espaço em sua vida para algo além da sobrevivência. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Valentina jamais imaginara possível. Samuel aparecia na livraria 3 vezes por semana, sempre no final da tarde, e suas conversas se estendiam até o horário de fechamento. Eles falavam sobre livros, sobre sonhos, sobre a vida com uma intimidade crescente que assustava e encantava a jovem ao mesmo tempo. Mas a vida real tem uma forma cruel de interromper os momentos de felicidade. Era uma sexta-feira chuvosa de abril, quando Valentina recebeu a ligação que mudaria tudo.
Estava organizando uma pilha de livros recém-chegados quando o telefone da livraria tocou. Do outro lado da linha, a voz de Pedro tremia de nervosismo. Val, você precisa vir para casa agora. A avó, ela desmaiou de novo, mas desta vez foi diferente. Luísa chamou a ambulância. O mundo de Valentina desabou em segundos. Ela largou tudo e correu para o hospital público da região, onde encontrou a avó Conceição internada na emergência. O médico, um homem cansado de plantões intermináveis, foi direto ao ponto. A pressão arterial havia disparado perigosamente e os exames revelaram complicações que exigiam uma cirurgia cardíaca urgente. É um procedimento complexo, explicou o doutor. Pelo SUS, a fila de espera pode levar meses. Em uma clínica particular, conseguiríamos fazer na próxima semana, mas o custo é de cerca de R$60 mil. R$60 mil. O valor ecoou na mente de Valentina como uma sentença. Em 4 anos trabalhando na livraria, mesmo economizando cada centavo, ela não conseguira juntar nem R$5 mil. Pedro e Luísa a olhavam com expectativa, esperando que a irmã mais velha, como sempre, encontrasse uma solução milagrosa. Nos dias seguintes, Valentina se desdobrou em tentativas desesperadas. Procurou bancos para empréstimos e foi rejeitada por não ter renda suficiente nem bens para oferecer como garantia. Conversou com parentes distantes que prometeram ajudar, mas enviaram quantias simbólicas. Vendeu tudo de valor que possuía, um anel da mãe, um celular mais novo, até mesmo alguns dos livros que ganhara de presente ao longo dos anos. Samuel notou imediatamente a mudança em Valentina. Ela estava pálida, distraída, com olheiras ainda mais profundas que o normal. Quando ele apareceu na livraria numa terça-feira, encontrou-a chorando silenciosamente atrás do balcão. "O que aconteceu?" perguntou ele, a voz carregada de preocupação. Genuína. Valentina hesitou. Não costumava dividir seus problemas pessoais, especialmente não com clientes. Mas havia algo na forma como Samuel a olhava que quebrou suas defesas. Entre lágrimas, contou sobre o estado da avó, sobre a necessidade urgente da cirurgia, sobre a impossibilidade de conseguir o dinheiro necessário. "Vou ter que trancar a faculdade", disse ela, a voz quebrada. "Vou procurar um segundo emprego, talvez trabalhar de madrugada em alguma lanchonete, não sei mais o que fazer." Samuel sentiu o peito apertar ao vê-la tão desesperada. Teve um impulso imediato de resolver tudo. Para ele, R$60 mil era uma quantia insignificante, menos do que gastava em uma única noite em restaurantes caros. Mas algo o fez hesitar. Como poderia explicar sua capacidade de ajudar sem revelar quem realmente era? Como oferecer ajuda sem soar condescendente ou despertar suspeitas? "Valentina", começou ele cuidadosamente, "existe alguma forma de... eu poderia emprestar o dinheiro para você?" Ela o encarou com surpresa. "Emprestar? Samuel, você nem me conhece direito. É muito dinheiro. Eu não teria como pagar de volta." "Não, se preocupe com isso agora. O importante é sua avó." Mas Valentina começou a perceber inconsistências que não notara antes. As roupas caras de Samuel, o relógio que parecia valer mais que seu salário anual, a forma como ele comprava livros sem nunca perguntar preços. Quem era realmente aquele homem que aparecera em sua vida, oferecendo salvação quando ela mais precisava? "Como você tem tanto dinheiro assim?" perguntou ela, um tom de desconfiança na voz pela primeira vez. "Qual é o seu trabalho? Por que nunca fala sobre sua vida?" Samuel sentiu-se encurralado. Não estava preparado para aquela conversa, não. Assim, não quando ela estava tão vulnerável. "Eu trabalho com investimentos", disse vagamente. "Tenho alguns recursos disponíveis." A resposta evasiva
só aumentou as suspeitas de Valentina. Naquela noite, enquanto fazia vigília no hospital, ao lado da avó, ela repensou todos os encontros com Samuel. A forma como ele conhecia detalhes sobre funcionamento de livrarias, como falava sobre o mercado editorial, como parecia sempre saber quando novos livros chegariam antes mesmo do Sr. Antônio comentar. Uma terrível possibilidade começou a se formar em sua mente. Na manhã seguinte, ela chegou cedo à livraria e fez algo que nunca havia feito. Vasculhou os arquivos do escritório do Sr. Antônio. Entre contratos e documentos, encontrou o que temia: papéis de transferência de propriedade da livraria para a Sterling Editora, assinados 2 anos antes. Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Samuel Sterling. Ele não era apenas um cliente interessado em livros. Era o dono da livraria onde ela trabalhava. Era seu patrão e ela nem sabia. Durante semanas, havia conversado com ele como um igual. Havia compartilhado seus sonhos e dificuldades com alguém que provavelmente a via apenas como uma funcionária interessante. Toda a magia dos últimos meses se desfez em um segundo. As visitas constantes, o interesse pelos livros, a atenção especial que ele demonstrava, tudo fazia sentido agora. Ela era uma curiosidade para ele, uma pequena distração em meio aos seus negócios importantes. Quando Samuel apareceu naquela tarde, encontrou Valentina com uma expressão fria que não reconheceu. "Sr. Sterling", disse ela formalmente, enfatizando o sobrenome. "O senhor veio fazer alguma inspeção na sua propriedade?" O sangue de Samuel gelou. Ela sabia. Podia ver nos olhos dela toda a dor e decepção que sua omissão havia causado. "Valentina, deixe-me explicar." "Não há nada para explicar", interrompeu ela. "O senhor é o dono desta livraria e eu sou apenas uma funcionária que o senhor achou interessante observar. Peço desculpas se fui inconveniente ao tratá-lo com tanta informalidade." "Não é assim", protestou Samuel. "O que sinto por você é real. O fato de eu ser o dono não muda nada." "Muda tudo", respondeu Valentina, as lágrimas ameaçando voltar. "Muda que eu fui uma idiota ao pensar que alguém como o senhor poderia realmente se interessar por alguém como eu. Muda que agora não sei se vou ter emprego amanhã, porque provavelmente o incomodei durante essas semanas." Naquela noite, Valentina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Escreveu uma carta de demissão e a deixou sobre o balcão da livraria. Não podia mais trabalhar ali. Não conseguia enfrentar Samuel sabendo que havia sido enganada. Tinha que encontrar outro emprego rapidamente, trancar a faculdade e aceitar que seus sonhos eram incompatíveis com sua realidade. Pela primeira vez desde que assumira a responsabilidade pela família, Valentina questionou se valia a pena continuar lutando. Samuel encontrou a carta de demissão na manhã seguinte e o papel tremeu em suas mãos enquanto lia as palavras formais e frias de Valentina. Sr. Antônio chegou pouco depois e notou imediatamente a expressão desolada do empresário. "Ela descobriu quem o senhor é." Não foi uma pergunta, mas uma constatação do homem mais velho. Samuel apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. "Sente-se", disse Sr. Antônio, indicando uma cadeira atrás do balcão. "Precisamos conversar." Durante os 40 minutos seguintes, Samuel ouviu coisas sobre si mesmo que não sabia que eram tão óbvias para observadores externos. Sr. Antônio contou como notara a transformação completa do empresário ao longo das últimas semanas, como ele havia chegado à primeira visita com o olhar vazio e distante de sempre, e como gradualmente seus olhos haviam ganhado vida. "Trabalho para o senhor há 2 anos", disse o homem mais velho. "Nunca o vi sorrir de verdade até começar a conversar com nossa Valentina. Nunca o vi interessado em algo que não fosse lucro ou eficiência." Sr. Antônio revelou então algo que Samuel não esperava ouvir. "Ela não sabe,
mas algumas vezes a ouvi chorando no banheiro depois que o senhor ia embora. Sabe por quê? Porque estava se apaixonando por alguém que achava estar fora de seu alcance. Porque pela primeira vez na vida, alguém a tratava como se suas opiniões importassem, como se ela fosse especial. Ela não chorava de frustração, jovem, chorava de esperança. As palavras atingiram Samuel como um soco no estômago. Ele havia passado semanas tentando decifrar os próprios sentimentos, sem perceber que Valentina estava vivendo a mesma confusão emocional. Enquanto isso, Valentina passava o pior dia de sua vida. A avó Conceição havia piorado durante a noite. E os médicos eram claros, não havia mais tempo para esperar. A cirurgia precisava acontecer nos próximos dias, ou seria tarde demais. Desesperada, Valentina percorreu agências de empregos, restaurantes, lojas, qualquer lugar que pudesse precisar de uma funcionária imediatamente. Mas eram poucas as vagas disponíveis e nenhuma pagava o suficiente para fazer diferença na situação da avó. Foi no final da tarde, sentada na sala de espera do hospital, que uma enfermeira se aproximou dela. Valentina Mendes? Perguntou a mulher de meia-idade com um sorriso gentil. Sim, sou eu. Tenho uma informação sobre sua avó. Um benfeitor anônimo se ofereceu para cobrir todos os custos da cirurgia cardíaca. Dona Conceição será transferida para o hospital sírio-libanês ainda hoje. E a cirurgia está marcada para amanhã com um dos melhores cardiologistas do país. Valentina ficou em choque. Benfeitor anônimo? Não entendo, deve haver algum engano. Não há engano, querida. Os documentos já foram assinados, o hospital privado já foi contatado. Sua avó vai receber o melhor tratamento possível. Naquela noite, enquanto acompanhava a transferência da avó para o hospital particular, Valentina teve certeza de quem era o benfeitor anônimo. Apenas Samuel tinha recursos para algo assim. Mas por que ele faria isso? Para aliviar a própria culpa. Por tê-la enganado, para demonstrar seu poder, para forçá-la a voltar a trabalhar para ele? A raiva e a gratidão lutavam dentro dela, criando um turbilhão de emoções que a deixou exausta. Na manhã seguinte, Senhor Antônio apareceu no hospital. Valentina ficou surpresa ao vê-lo ali, carregando uma cesta de frutas e um olhar paternal, preocupado. Como ela está? Perguntou, referindo-se à avó. Melhor. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos dizem que ela vai se recuperar completamente, respondeu Valentina, ainda desconfiada dos motivos da visita. Senhor Antônio se sentou ao lado dela no corredor do hospital. Preciso te contar uma coisa sobre Samuel Sterling. Valentina enrijeceu ao ouvir o nome. Ele não é o homem que você pensa que é, continuou o homem mais velho. Quero dizer, sim, ele é rico e poderoso, mas há muito mais do que isso. Você sabe por que ele comprou nossa livraria há 2 anos? Valentina balançou a cabeça. Porque estava prestes a fechar. O antigo dono não conseguia mais pagar as contas e eu ia perder meu emprego. Samuel a comprou não porque fosse lucrativa, mas porque não suportava a ideia de mais uma livraria independente desaparecendo. Ele mantém pelo menos 20 estabelecimentos assim pela cidade, todos dando prejuízo apenas para preservar espaços de cultura. Senhor Antônio fez uma pausa, deixando a informação assentar. E sabe o que mais? Ele nunca, nenhuma vez em 2 anos, havia pisado em nenhuma dessas livrarias, até aparecer na nossa. Sabe por que acho que ele foi lá naquele dia? Porque estava perdido, Valentina. Porque por mais sucesso que tenha, por mais dinheiro que possua, ele estava procurando algo que não conseguia comprar. As palavras do homem mais velho ecoaram na mente de Valentina. Ela se lembrou da solidão que via nos olhos de Samuel, da forma como ele parecia genuinamente interessado quando ela falava sobre livros.
como ele ouvia cada palavra dela com uma atenção que ia além da cortesia. Ele está sofrendo, menina, concluiu o senhor Antônio, tanto quanto você. Naquela tarde, enquanto observava a avó dormindo peacefully em uma cama de hospital particular, Valentina se viu repensando tudo o que havia acontecido. Talvez Samuel não tivesse mentido sobre seus sentimentos. Talvez ele apenas não soubesse como revelar sua identidade sem mudar a natureza pura dos encontros que haviam compartilhado. Pela primeira vez, desde a descoberta, Valentina considerou a possibilidade de que ambos fossem vítimas das circunstâncias, não um do outro. Uma semana após a cirurgia bem-sucedida da avó Conceição, Valentina deveria estar celebrando. Os médicos confirmaram que a recuperação estava progredindo melhor que o esperado. E Dona Conceição já conseguia caminhar pelo corredor do hospital, apoiada em Pedro e Luísa. Mas ao invés de alívio, Valentina sentia um peso cada vez maior no peito. A conta do hospital havia chegado, R$68 mil, todos pagos integralmente por uma doação anônima, que ela sabia não ser anônima. Cada linha daquela fatura representava uma dívida emocional que ela não sabia como quitar. Como poderia olhar nos olhos de Samuel novamente, sabendo que dependera completamente dele para salvar a vida da pessoa mais importante de sua família? Foi Luísa quem, sem querer, aprofundou ainda mais seu desespero. Val, você viu as fotos que saíram na revista? Perguntou a irmã de 15 anos, mostrando o celular emprestado de uma amiga. Aquele seu cliente da livraria, ele é famoso. Valentina pegou o aparelho com mãos trêmulas. Era uma matéria da revista Veja sobre os empresários mais influentes do país. Lá estava Samuel, impecável em um smoking, ao lado de uma mulher loira deslumbrante em um evento de gala. A legenda dizia: Samuel Sterling, CEO da Sterling. Editora, acompanhado da socialite Patrícia Moreira em evento beneficente no Copacabana Palace. A foto havia sido tirada apenas 3 dias antes. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. Enquanto ela agonizava sobre seus sentimentos confusos, enquanto tentava entender o que realmente havia acontecido entre eles, Samuel estava vivendo sua vida normal no mundo ao qual realmente pertencia. Eventos de gala, socialities, o Copacabana. Ela-se, um universo que ela só conhecia através de revistas. Ele é muito rico mesmo, né? E comentou Luísa impressionada. Imagina só, a gente conhece um milionário famoso. Pedro se aproximou e olhou por cima do ombro das irmãs. Espera, esse cara você conhece de onde mesmo, Val? Valentina não conseguiu responder. Fechou os olhos e tentou encontrar ar para respirar. A diferença entre eles nunca havia sido tão gritante quanto naquele momento. Ela, que precisou aceitar caridade para salvar a avó, e ele, fotografado em eventos onde provavelmente gastava em uma noite mais do que ela ganhava em um ano. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Uma colega da faculdade, Marina, apareceu no hospital com um olhar de curiosidade maliciosa. Soube que você conhece Samuel Sterling, disse ela sem rodeios. Minha tia trabalha para a assessoria de imprensa dele. Ela disse que ele anda perguntando sobre você para alguns funcionários. Valentina sentiu o sangue gelar. Perguntando o quê? Sua situação familiar, se você tinha namorado, essas coisas. Ela achou estranho, porque ele nunca demonstrou interesse pessoal por funcionárias antes. A humilhação foi como um tapa. Samuel estava investigando sua vida, tratando-a como um objeto de curiosidade. Provavelmente, seus funcionários já sabiam sobre o interesse dele pela pobre garota da livraria e comentavam nos corredores da empresa. Marina, pelo amor de Deus, você contou isso para alguém?
Perguntou Valentina, desesperada. Relaxa, só para algumas pessoas da nossa turma. Todo mundo ficou impressionado. Quer dizer, o Samuel Sterling. Você deve estar nas nuvens. Valentina sentiu vontade de vomitar. Em poucas horas, metade de sua turma da faculdade saberia que ela havia se envolvido emocionalmente com um dos homens mais ricos do país. As especulações, os olhares, os comentários maldosos, tudo isso seria inevitável. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, enquanto a avó dormia, Valentina enfrentou a verdade mais cruel. Ela não pertencia ao mundo de Samuel Sterling, e tentar fazer parte dele estava destruindo sua dignidade e sua paz. Pegou o celular emprestado de Pedro e pesquisou mais sobre Samuel na internet. Encontrou dezenas de fotos dele em eventos sociais, sempre acompanhado de mulheres elegantes e sofisticadas. Mulheres que usavam vestidos que custavam mais que seu salário anual, que falavam idiomas que ela nem sonhava aprender, que haviam nascido e crescido no mesmo universo de privilégios que ele. O que ela havia pensado que era? Que um homem como Samuel Sterling realmente se interessaria por uma vendedora de livros da Zona Norte que mal conseguia pagar as próprias contas? Que dividir algumas conversas sobre literatura criaria uma ponte real entre mundos tão diferentes? A realidade a atingiu com força total. Ela havia sido uma distração temporária, uma curiosidade exótica em meio à rotina previsível dele. Uma pobre garota inteligente que o divertiu por algumas semanas antes que ele voltasse para seu verdadeiro mundo. E o pior de tudo, ela havia aceitado sua caridade. Sua avó estava viva porque Samuel Sterling havia pago a conta. E agora Valentina estava eternamente em dívida com alguém que provavelmente nem se lembrava mais de seu nome. Naquela madrugada, sentada no chão frio do corredor do hospital, Valentina chorou como não chorava desde a partida do pai. Chorou pela ingenuidade perdida, pela humilhação de ter acreditado que alguém como Samuel poderia vê-la como igual. Chorou porque, mesmo sabendo de tudo isso, ainda sentia falta das conversas na livraria, do brilho nos olhos dele quando ela recomendava um livro, da sensação de ser importante para alguém. Quando o sol nasceu, Valentina havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Precisava desaparecer da vida de Samuel Sterling antes que a humilhação se tornasse ainda maior. Precisava aceitar que alguns mundos nunca se misturam, não importa o quanto o coração deseje o contrário. Ela não sabia como pagaria a dívida, hospitalar de volta, nem como reconstruiria sua autoestima despedaçada. Só sabia que não conseguia mais olhar no espelho sem sentir vergonha de ter acreditado em algo impossível. Durante 3 dias, Valentina permaneceu em silêncio, cuidando da avó e evitando qualquer conversa sobre Samuel. Mas na manhã de domingo, algo mudou. Estava ajudando Dona Conceição a caminhar pelo jardim do hospital, quando a avó, com a sabedoria que apenas os anos podem trazer, fez uma observação simples. Filha, você está diferente. Não é só cansaço. É como se tivesse perdido algo importante. Valentina tentou desviar o assunto, mas a avó insistiu. Nos seus olhos havia uma luz que não vejo há semanas. Era uma luz que apareceu de repente, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro de você. Agora, essa luz se apagou. Naquele momento, Valentina percebeu que estava agindo como covarde. Havia passado a vida inteira enfrentando dificuldades de frente, assumindo responsabilidades quando o pai partiu, trabalhando enquanto estudava, cuidando de toda a família. Mas agora, na primeira vez que se deparava com algo que realmente mexia com seu coração, estava fugindo. Essa não era ela. Ela era a garota que dormia sobre livros de cansaço, mas nunca desistia dos estudos. Era quem enfrentava patrões difíceis, clientes grosseiros, professores exigentes. Era quem encontrava soluções onde outros viam apenas problemas.
Por que estava permitindo que o medo da humilhação a impedisse de buscar a verdade? Na segunda-feira, Valentina tomou a primeira decisão corajosa em semanas. Pegou todos os comprovantes da cirurgia da avó, calculou exatamente quanto Samuel havia gastado e foi ao banco abrir uma conta. Não tinha o dinheiro para devolver imediatamente, mas poderia fazer um empréstimo usando a casa da família como garantia. Era arriscado, mas sua dignidade valia esse risco. O gerente do banco, um homem que a conhecia há anos pelos pequenos empréstimos que ocasionalmente precisava fazer, ficou surpreso com o valor solicitado. Valentina, são quase 70 mil reais. Com sua renda atual, você levaria quase 10 anos para quitar isso. Tem certeza de que é necessário? É uma questão de honra, respondeu ela com uma determinação que o impressionou. Enquanto esperava a aprovação do empréstimo, Valentina tomou a segunda decisão. Iria procurar Samuel pessoalmente. Não para declarações românticas ou confrontos dramáticos, mas para uma conversa honesta entre dois adultos. Ela precisava olhar nos olhos dele e entender suas verdadeiras intenções. Precisava saber se havia sido mesmo apenas uma curiosidade temporária ou se existira algo genuíno entre eles. Passou a semana seguinte se preparando para esse confronto. Pesquisou tudo sobre a Sterling Editora, descobriu o endereço do escritório principal, estudou os horários de Samuel através de informações públicas sobre eventos que ele frequentava. Se ia enfrentá-lo, faria isso preparada. Na quinta-feira, uma descoberta inesperada mudou tudo. Senhor Antônio apareceu no hospital novamente, desta vez com uma expressão preocupada. Valentina, preciso te mostrar uma coisa, disse ele, entregando-lhe um envelope lacrado. Samuel me pediu para te dar isso há uma semana, mas eu hesitei. Depois do que você me contou sobre como se sentia humilhada, achei que seria melhor esperar você se acalmar. Valentina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta manuscrita de 3 páginas e um documento oficial. A carta começava de forma simples. Valentina, sei que descobriu quem sou e sei que isso mudou tudo entre nós. Não posso desfazer o fato de ter omitido minha identidade, mas posso explicar por quê. Samuel contava na carta sobre sua vida solitária, sobre como havia perdido a capacidade de confiar nas pessoas após uma série de relacionamentos fracassados, onde mulheres se interessavam apenas por sua fortuna. Explicava como, nos últimos anos, havia se tornado cada vez mais recluso, tratando todas as interações humanas como transações comerciais. Quando te vi naquela tarde dormindo sobre um livro, algo dentro de mim despertou que eu pensava estar morto para sempre. Não era sua beleza, embora você seja linda, era sua autenticidade, era a paixão genuína com que falava sobre literatura, era o carinho com que tratava aquela pequena livraria como se fosse um tesouro. Ele admitia na carta que havia investigado sua vida, mas não por curiosidade mórbida. Precisava ter certeza de que o que sentia era real, que você era realmente a pessoa extraordinária que eu acreditava ser. E descobri que era ainda melhor do que imaginava. O documento anexo fez Valentina cambalear. Era uma escritura de doação da livraria Páginas em Sonhos para ela, assinada e reconhecida em cartório, datada de uma semana antes. A carta continuava. Esta livraria sempre foi especial para mim, porque foi onde te conheci. Agora quero que seja sua, não como pagamento, não como desculpa, mas como reconhecimento de que você cuidaria dela com o amor que ela merece. Você transformou aquele lugar apenas com sua presença. Na última página, Samuel escrevia: sei que provavelmente nunca mais quererá me ver e respeitarei sua decisão, mas precisa saber que estes foram os momentos mais felizes que vivi em anos.
Você me lembrou que existe beleza no mundo além do dinheiro e do poder. Se algum dia conseguir me perdoar, estarei esperando. Valentina leu a carta 3 vezes, as lágrimas borrando algumas palavras. Sua percepção de tudo que havia acontecido começou a se reorganizar. Talvez Samuel não fosse o predador rico que ela havia imaginado. Talvez ele fosse apenas um homem perdido que havia encontrado algo real e não soubesse como protegê-lo. Mas uma dúvida ainda a corroía. E se tudo aquilo fosse apenas uma estratégia elaborada? E se a carta fosse apenas mais uma forma de controle, disfarçada de generosidade? Havia apenas uma maneira de descobrir a verdade. Valentina guardou a carta e o documento, beijou a testa da avó que dormia peacefully e tomou sua decisão final. Na segunda-feira de manhã, iria ao escritório da Sterling Editora. Não como uma funcionária humilde ou uma beneficiária de caridade, mas como uma mulher que exigia respostas. Era hora de descobrir quem realmente era Samuel Sterling e o que ele realmente queria dela. Na segunda-feira de manhã, Valentina se vestiu com o melhor que tinha, uma blusa branca simples, mas impecável, e a única saia social que possuía. Não tentou parecer algo que não era, mas queria estar apresentável para o que poderia ser a conversa mais importante de sua vida. O edifício da Sterling Editora, no centro do Rio imponente como ela imaginara. 30 andares de vidro e aço, que refletiam o céu da manhã. No lobby luxuoso, dezenas de pessoas trajadas impecavelmente transitavam com pressa e propósito. Valentina sentiu-se pequena por um momento, mas respirou fundo e se dirigiu à recepção. Tenho um assunto pessoal a tratar com o Sr. Samuel Sterling, disse a recepcionista elegante. O Sr. Sterling está em reunião. A senhora tem agendamento? Não, mas ele vai querer me receber. Sou Valentina Mendes. A recepcionista checou uma lista no computador e seu rosto se iluminou ligeiramente. Ah, sim. O Sr. Sterling deixou instruções para que, se a senhorita aparecesse, fosse comunicado imediatamente. 15 minutos depois, Valentina estava sendo conduzida ao 30º andar. As portas do elevador se abriram, revelando um corredor amplo, com vista panorâmica da cidade. A secretária, uma mulher de meia idade, com um sorriso acolhedor, a guiou até uma sala de espera elegante. Ele está terminando uma teleconferência com investidores de São Paulo, explicou Márcia, mas pode ter certeza de que será a próxima a ser atendida. Quando finalmente as portas da sala de Samuel se abriram, Valentina sentiu o coração acelerar. Ele estava mais magro, com olheiras que espelhavam as suas próprias, e havia algo de vulnerável em sua postura que ela nunca havia notado antes. Valentina, disse ele simplesmente, e havia tanto alívio em sua voz que ela soube imediatamente que tudo na carta era verdade. Recebi sua carta, disse ela, entrando na sala e fechando a porta atrás de si. Samuel gesticulou para que ela se sentasse, mas ambos permaneceram de pé, estudando um ao outro através do espaço que os separava. Vim devolver isto, disse Valentina, colocando sobre a mesa dele um envelope com os documentos da livraria. E também vim esclarecer algumas coisas. Samuel olhou para o envelope sem tocá-lo. Pode esclarecer o que quiser. Primeiro, consegui um empréstimo para pagar toda a conta do hospital da minha avó. Quero transferir o dinheiro para sua conta. Hoje mesmo. Valentina, eu não... Segundo, ela continuou, impedindo-o de falar. Preciso saber se foi tudo verdade, se o que senti, o que achei que você sentia, se foi real ou se eu criei uma fantasia na minha cabeça. Samuel deu um passo em direção a ela. Foi a coisa mais real que já me aconteceu. Então por que não me contou quem era desde o início? Porque pela primeira vez em 10 anos, alguém estava olhando para mim e vendo apenas Samuel.
não. O dinheiro, não o poder, não as oportunidades que eu poderia oferecer. Você discutia comigo sobre Machado de Assis como se eu fosse qualquer pessoa. Me recomendava livros porque genuinamente achava que eu iria gostar. Sorria para mim porque estava feliz em me ver, não porque queria algo em troca. A voz dele se quebrou ligeiramente. Eu estava viciado nessa sensação. Todos os dias eu acordava ansioso para ir àquela livraria, porque sabia que por 1 hora eu seria apenas um homem conversando com uma mulher extraordinária sobre coisas que importavam. Valentina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas se manteve firme. E as mulheres das fotos, os eventos, sua vida real? Samuel sorriu tristemente. Obrigações sociais, aparições necessárias para os negócios. Desde que te conheci, cada evento era uma tortura, porque eu só conseguia pensar em estar conversando com você sobre livros. Você investigou minha vida. Investiguei, admitiu ele, porque precisava ter certeza de que você era real. Porque não conseguia acreditar que alguém como você realmente existisse em meu mundo. Alguém como eu? Alguém genuíno. Alguém que trabalha porque precisa, não porque está entediado. Alguém que estuda à noite depois de um dia inteiro de trabalho porque tem sonhos reais. Alguém que lê poesia porque ama palavras, não porque é socialmente aceitável. Samuel se aproximou mais. Alguém que dorme sobre livros de cansaço e mesmo assim acorda com um sorriso. Valentina sentiu suas defesas se desfazendo. Você acha que não sei que somos de mundos diferentes? Você acha que não sei que isso é impossível? Eu não quero que seja impossível, disse Samuel, agora bem próximo dela. Que estas semanas sem você foram um inferno. Voltei àquela livraria todos os dias esperando que você aparecesse. Senhor, Antônio me contou que você não quer mais trabalhar lá, e eu entendo. Mas, Valentina, eu não posso fingir que você não mudou minha vida completamente. Como eu mudei sua vida? Você me ensinou que existem coisas mais valiosas que dinheiro. Me mostrou que conversar sobre um livro pode ser mais interessante que qualquer negociação milionária. Me fez lembrar que eu costumava ter sonhos além de lucros trimestrais. Samuel pegou as mãos dela. Não me importo se você quer devolver o dinheiro do hospital. Não me importo se não quer a livraria. Só me importo que você me dê uma chance de provar que sou capaz de entrar no seu mundo, ao invés de tentar te puxar para o meu. Valentina olhou nos olhos dele e viu a mesma solidão que a acompanhava há anos, a mesma busca por algo verdadeiro em meio ao caos da vida. Samuel, disse ela suavemente, eu não quero que você entre no meu mundo. Eu quero que a gente construa um mundo nosso. O beijo que se seguiu foi inevitável, carregado de semanas de saudade e mal-entendidos resolvidos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. 6 meses depois, Valentina terminou sua faculdade de letras com o apoio incondicional de Samuel, que compareceu à formatura sentado na primeira fila ao lado de Dona Conceição, Pedro e Luísa. A livraria Páginas em Sonhos se tornou um projeto conjunto deles. Ela cuidando da curadoria e programação cultural, ele fornecendo os recursos para transformá-la em um dos centros culturais mais importantes da Zona Sul. No dia do casamento, uma cerimônia simples na praia de Copacabana, Samuel fez questão de incluir no convite uma frase que resumia a jornada de ambos. Algumas histórias começam quando você menos espera, em lugares improváveis, entre pessoas que deveriam ser apenas estranhas. Esta é a nossa. A menina que um dia dormiu de cansaço sobre um livro havia encontrado não apenas o amor, mas a prova de que os melhores finais são aqueles que não conseguimos imaginar sozinhos. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Valentina tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso.
Para continuar descobrindo histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro, preparamos uma seleção especial de narrativas igualmente emocionantes. Vocês podem encontrá-las clicando aqui ao lado. Se esta história os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que mostram como a vida pode surpreender nos momentos mais inesperados. Diariamente, compartilhamos narrativas que exploram a beleza da condição humana e provam que o amor sempre encontra um caminho. Não percam nossos próximos conteúdos e contem para nós nos comentários. Vocês acreditam que o amor pode superar qualquer diferença?